A condenação a 8 anos de prisão do Léo Lins tá dando o que falar. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre esse tema e agora mais um desdobramento proveniente desse caso. O Vilela convidou alguns comediantes para o Inteligência Limitada para debater sobre o limite do humor, né? Qual é o limite do humor, se tá certo essa condenação, se não tá. Todos nós sabemos que não tá, é claro, mas para render debate, ele precisou encontrar alguns comediantes estúpidos, idiotas, retardados, muito burros e imbecis mesmo, que estão concordando com a lei. E estão falando que tá certo, não, que é isso mesmo, que o Léo Lins passou do limite, que aquilo tem que ser crime. Pois é, existem. E aí você se pergunta, mas quem seriam esses comediantes estúpidos que iriam para um debate defender a criminalização de piada? Então, um deles eu nem conhecia, não fazia a menor ideia e o cara é tão incrível que eu já até esqueci. Sério, eu realmente esqueci, eu vou ter que ver aqui. Nil Agra, Fábio Rabin, Thiago Santinelli, Pedro Pan. Pedro Pan, é esse cara, o Pedro Pan. Esse foi um dos comediantes idiotas de esquerda que foi lá defender a lei, defender a criminalização das piadas e etc. E o outro, que se destacou bastante porque, olha, é impressionante. Eu já tinha certeza que esse cara era um animal, que era um jumento completo. É óbvio, qualquer um que tenha um pingo de bom senso e inteligência bate um olho nesse retardado e vê que é um poço interminável de burrice. Mas, incrivelmente, tem pessoas que seguem esse maluco e acham que ele tem razão em alguma coisa. É o Santinelli. Você já viu aí na thumb, no título. E o resultado não poderia ser outro. O Santinelli foi simplesmente massacrado, humilhado, destruído. Foi um dos maiores vexames que eu já vi num debate. E, na verdade, o cara é tão terrivelmente ruim. E ele é triplamente ruim, né? Porque, além de ser um comediante que não sabe fazer piada, não tem graça nenhuma, de ser um cara extremamente burro indo para um debate, ele ainda tem aquela dicção negativa que faz com que seja um verdadeiro teste de resistência. Você ficar escutando aquela voz, parece que o cara não aprendeu a falar até hoje, proferindo um monte de imbecilidades. Mas eu, para transformar isso em conteúdo, acabei me propondo a esse trabalho extremamente insalubre e assisti todo o debate para trazer um resumo aqui para vocês. Separei alguns highlights também para a gente comentar. Então, para te poupar dessa tortura, que é ficar 2 horas escutando um monte de merda saindo da boca do Santinelli, eu trago este conteúdo para vocês. Se quer saber o que aconteceu naquele debate e ver as principais pérolas, é só ficar comigo logo depois da vinheta. Agora calma aí rapidinho, a gente já volta pro tema do vídeo, vai ser muito rápido mesmo, não precisa nem pular. Eu só quero te lembrar que aprender inglês é muito importante e investir no que você acredita também. Por isso não perde tempo, compra logo o melhor curso de inglês da internet, o Método B-Way. O link tá ali na descrição do vídeo e te garante R$200 de desconto. Eu prometi que ia ser rápido, então bora voltar pro vídeo. Beleza, então nesse debate de Inteligência Limitada, de um lado nós tínhamos o Santinelli e o Pedro Pan, que foram lá para passar vergonha. Eles dizem que são comediantes. Eu até acreditaria que eles são gênios do humor autodepreciativo se eu não soubesse que eles achavam que estavam arrasando nesse debate. E do outro lado, nós tínhamos Cláudio Manuel, uma lenda do humor brasileiro, né? Um dos integrantes do Cacete Planeta, que não só entende muito de humor, mas também entende muito de censura, porque o programa dele foi bastante perseguido pelo governo petista. E esse cara brilhou incrivelmente. Olha, o tanto que ele jantou, o Santinelli, foi realmente... Bom, você tinha um comediante de verdade dando aula para um imbecil que é militante e fica revoltado ainda quando as pessoas falam que ele é militante ao invés de ser comediante, sendo que ele não conta piadas. Nos shows dele, ele simplesmente fica falando que ele quer matar as pessoas que ele odeia, fica xingando as pessoas que ele odeia, ele fica batendo na extrema-direita, nas fascistas, nos bolsonaristas, e fingindo que aquilo é humor, ninguém ri, nem a esquerda dá risada, no máximo o pessoal aplaude porque vai lá pra ver ele sendo ofensivo com quem eles não gostam. Vocês já sabem, né? É a carreira do Santinelli basicamente, mas ele não tem nem a decência e a humildade de reconhecer um comediante de verdade, dando uma aula pra ele, porque não basta ser um poço interminável de burrice, tem que ser muito prepotente também. E além do Cláudio, tinha também o Nil Agra, que eu também não conhecia, mas me informaram que ele é um comediante de esquerda. Porém, a condenação do Léo Lins é tão terrivelmente estúpida, é tão terrivelmente absurda, é tão terrivelmente indefensável, que você tem níveis, né? Assim, é um negócio que é idiota demais até para a esquerda. Então, as pessoas de esquerda, não é que elas são as mais brilhantes e inteligentes da esquerda. Eu até achei esse cara muito bom, assim, argumentando, ele se saiu realmente muito bem nesse debate. Eu não sei se é porque
o nível dos adversários era tão baixo que qualquer um ali pareceria um grande debatedor, né? Mas ele se saiu realmente muito bem. E é um cara de esquerda. Só que ele não tá tão afundado no esquerdismo ao ponto de perder todas as funções cognitivas para chegar no nível do Santinelli e do outro imbecil lá que ficaram defendendo a criminalização de piadas, né? Então, como existem níveis, você teve, incrivelmente nesse debate, um comediante de esquerda estraçalhando argumentativamente o Santinelli, que é da ultra mega blaster extrema direita comunista imbecil que não se contenta com o básico da estupidez. Eles fazem questão de ir sempre pro fundo do poço. E tinha também o Fábio Rabin, que sinceramente nesse debate serviu como um alívio cômico. Ele não se engajou tanto, mesmo fazendo mais piada, mais brincadeirinha do que qualquer outra coisa. Ele era o único do debate que parecia realmente um comediante, então a participação dele dividiu opiniões. Porque tem gente que acha que, né, o debate talvez devesse ser mais bem-humorado, já que eram comediantes debatendo, e o único que cumpriu essa função foi o Fábio Rabin, que conseguiu trazer um pouco de leveza para o clima, porém é um assunto sério. Eles foram convidados para debater um assunto sério. Então eles não foram para lá como comediantes, eles foram como debatedores desse tema. E aí o Fábio Rabin destoou. Ele não levou a sério um tema que era sério e ficou fazendo piadinha. Eu, sinceramente, como já tinha, né, bons representantes do lado que estavam destruindo os imbecis de esquerda, né, o Santinelli e o PAN, não senti a menor falta da participação do Fábio Rabin. E mesmo assim, nos poucos momentos que ele deu a opinião dele e falou um pouco mais sério, ele também jantou o Santinelli. Então, cara, é incrível. E o Rabin também serviu para uma outra coisa. Porque como ele ficou fazendo gracinha durante o debate, ele fez 2 piadas no debate que facilmente, assim, seriam crime também. Cairiam na mesma classificação de crime do Léo Lins. Ou seja, isso também acaba sendo importante para mostrar quão absurda é essa lei. E a reação dos participantes. Eu vou pegar só um exemplo, né? Uma dessas piadas mais... Cara, eu nem diria que é uma piada pesada, mas é uma piada esquerdisticamente incorreta, portanto criminosa, né? E a reação da galera ali, para vocês já perceberem como é ridículo. Porque, lembrem-se, isso aqui é um debate entre comediantes. São pessoas que trabalham com humor. E um desses comediantes faz uma piada. Você não espera que pessoas, no meio da comédia, uma piada dessas, ficariam tipo, nossa, olha o que ele falou. Mas foi o que aconteceu, se liga. Só a Havaiana de pau. Eu fui num delegado tendo que falar que a gente não estava incentivando bater nas crianças, que aquilo era uma crítica. Você tá falando das trans do Havaí. Hã? Havaiana de pau. Havaiana de Para, pau, cara. exatamente. Deixa eu levantar. Para, cara. Essa aí Não não era? é assim. Nossa! Aí, ó, o cara que tava contra a criminalização das piadas fez a zoeira mais óbvia. Ó. Essa aí dá de 3 a 5, hein? Anos de cadeia. Bom, 3 a 5. Meu Deus. Esse aqui é o esquerdista idiota que tava lá falando que não, piada tem que ser crime mesmo. Meu Deus! Tipo, como que ele fala isso? Para, cara! Nossa! Fez piada com trans! Enfim, além disso, ele zoou várias vezes o Nil Agra, brincando que o cara é aidético, enfim, né? Fazendo piada com mais um tema pesado, mais um tema sensível, um tema que pelo menos bate na trave ali de mais um grupo protegido, né? Então, digamos que o Fábio Rabin flertou com o perigo nessas piadas. E ainda que ele tivesse ali de uma forma meio que aparentemente descompromissada, sem nem querer, ele acabou, né, expondo também um pouco de como é idiota você ser um militante que finge que é comediante de esquerda, que vê problema até em piadas idiotas como essa e fica ali num debate defendendo que isso é crime. Teve uma piadinha muito boa também que ele fez com o Santinelli que eu vou deixar pra mostrar essa mais pra frente porque talvez esteja em contexto com algumas coisas que eu vou falar. Então agora vamos dar uma olhada nos highlights que eu separei do debate e comentar esses trechos. Isso aqui foi a primeira coisa que eu vi. Antes de assistir o debate inteiro, eu tinha me deparado com esse trecho que já estava viralizando bastante lá no Twitter. Aí a gente deu uma camisa pro Gilberto Gil de presente, ele quando ele leu assim, falou assim, liberdade é passar a mão na bunda do guarda, é uma proposta ousada, né, proposta ousada. E a gente pensou, o que é que seria uma proposta ousada hoje? Eu pensei em uma camiseta que seria, liberdade é passar a mão na bunda do juiz, ou liberdade é passar a mão na bunda do oprimido. Porque, obviamente, que vocês não, o oprimido, ele já é oprimido, você não pode sacanear o oprimido. Mas é você tornar o suposto oprimido, que você também não sabe quem é o oprimido, como um cara... Tá na lei quem é. Como coitado, Tá na lei quem é. Quem tá falando que é coitado é você, tá na lei quem é o oprimido. Não tá. Não, eu sei. Interrompeu, como eu falei, né, o Cláudio, do Caceta Planeta, que estava falando muito bem, inclusive, né, mostrando como, pros comediantes de antigamente, subversão, né, para você mostrar que você tinha liberdade para fazer humor, você deveria poder passar a mão na bunda de um guarda, ou seja, você tem que desrespeitar essa autoridade.
Hoje em dia, se você quiser ser realmente subversivo, você vai ter que desrespeitar outras autoridades. Porque zoar a polícia, cara, isso é comum, isso é banal, isso é uma das poucas coisas que a esquerda aceita fazer piada, né? Então, hoje, você é subversivo se você desafia um juiz. Porque a gente está vivendo aí numa juristocracia. Ou então, se você desafia as minorias protegidas. O discurso dele está excelente. Basicamente, ele demonstrou aqui que as minorias se tornaram as novas autoridades intocáveis. Então, se nos anos 90, sei lá, você tinha que tomar cuidado na hora de fazer brincadeira com a polícia, hoje você tem que tomar cuidado na hora de fazer brincadeira com um negro. E aí o Santinelli interrompe o raciocínio correto do Cláudio para falar um monte de merda. Tá na lei, amigo. Tá na lei. Se você não sabe quem são essas minorias, aí tá na lei. Tá na lei, Santinelli? Então vamos ver a lei? Aqui, direto do site do governo. Fonte primária para você. Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989. É a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, que foi atualizada em 2012 para se tornar mais abrangente, para não ficar restrita apenas à questão de raça e de cor. A lei de racismo, que na verdade também se aplica para preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Além da atualização em 2012, que tornou a lei mais abrangente nesses pontos, você teve atualizações em 2023 e também teve a decisão do STF que incluiu o crime de homofobia nessa mesma lei. Mas note, isso já não é mais lei. Isso é o STF atropelando o poder legislativo. Isso é o judiciário decidindo, criando jurisprudências, passando por cima da nossa legislação. Ou seja, a base legal que você usa para justificar o seu argumento é antidemocrática. É um atropelamento de um poder sobre o outro. Porque o texto da lei é esse aqui. O que está na lei é isso. E note que na lei não fala preconceito de raça, cor e etnia contra negros. Não. Raça, cor, etnia de forma geral. Religião não é só de matriz africana. É religião. Procedência nacional não é só contra nordestino, é xenofobia de qualquer natureza. Então não tá na lei. Pelo texto da lei, e eu sei que isso não vale mais nada no Brasil, mas é importante o Santinelli pelo menos entender, as pessoas que estão interessadas na verdade e não na politicagem que é utilizada por canalhas para ancorar, né, a sua narrativa, é importante entender que a lei não define quais são os grupos protegidos. Teoricamente, isso aqui serve tanto para negro, quanto para indígena, quanto para branco, quanto para asiático, quanto para nordestino, quanto para sulista, quanto para cristão, quanto para alguém do candomblé. Teoricamente, eu sei que na prática não é assim, eu sei. Porque eu sei que na prática a nossa legislação não serve para absolutamente nada. Mas vale destacar que lá nos Estados Unidos, um país que é pelo menos um pouco mais sério que o nosso, do ponto de vista legal, a Suprema Corte acabou assim, há pouco tempo atrás, proferiu uma decisão que acaba com essa interpretação woke, porque é uma interpretação woke. O texto da lei ele é bem claro e ele não dá margem para interpretação. E foi exatamente isso que a mais alta corte da justiça americana decidiu. Porque esse é o papel do judiciário. Julgar com base no texto da lei. Se há margem para interpretação no texto, ok, o juiz pode interpretar dentro dessa margem. Mas lá eles próprios disseram, no texto da lei não cabe interpretação. O texto é claro e objetivo, como o nosso. Não tem nada, absolutamente nada nesse texto que dê margem para você interpretar. Não, mas quando fala de raça e de cor, tá falando só de negro. Não. E é por isso que essa decisão da Suprema Corte Americana pode mudar completamente a forma como a discriminação reversa, que não é discriminação reversa, é só discriminação, ok? Mas que os wokes, né, chamam assim, pode acabar mudando de panorama no resto do mundo. É claro que aqui no Brasil somos atrasados, ainda deve demorar. Mas quem sabe a gente não chega lá um dia também. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado para falar sobre essa decisão da Suprema Corte Americana, mas o importante aqui para esse vídeo é apenas demonstrar que a nossa lei também não faz essa discriminação. Que se você parar para pensar, é uma coisa estúpida e contraditória por si só. Você fazer uma lei contra a discriminação que discrimina dentro da própria lei. É isso que os wokes acham que deve ser feito. E aí eles criam qualquer balela idiota, tipo, os desiguais devem ser tratados na medida de suas desigualdades, para ignorar o fato de que todos deveriam ser iguais perante a lei. Mas o ponto é, o texto é claro, é direto, é objetivo e só não serve para absolutamente nada, porque o nosso judiciário é patético. E sim, eu deveria poder criticar, eu deveria poder ter uma opinião sobre o sistema de justiça do Brasil, especialmente quando ele não segue a lei, né? Especialmente quando juízes consistentemente inventam decisões com interpretações tiradas do seu rabinho, que não estão presentes no texto, que não dá margem para aquela interpretação, apenas por quê? Por uma questão ideológica.
Porque eles estão seguindo uma cartilha ideológica que impôs aquilo. E aí criam jurisprudências para um idiota que nem o Santinelli utilizar num debate como se fosse um grande argumento. Não que eu acho que o Santinelli tenha capacidade para entender uma vírgula do que eu tô falando aqui. Mas o público é muito mais inteligente, né? Então ainda vale a pena responder. Vamos ver como termina esse corte. Ele já é oprimido, você não pode sacanear o oprimido. Mas é você tornar o suposto oprimido, que você também não sabe quem é o oprimido, como um cara. Tá na lei quem é. Como coitado, Tá na lei? Tá na lei quem é. como Quem tá cara falando que é coitado é você. Tá na lei quem é o oprimido. Não tá. Não, eu sei. Tá sim, eu tô tá aqui, ó. falando- Aí o Nil Agra falou, não tá não. E o Nil Agra foi simplesmente o cara que foi mais bem preparado pro debate. Ele foi, assim, com o texto da lei na ponta da língua. Quando alguém queria falar alguma coisa sobre a lei, ele corrigia, ele passava a informação correta. O cara realmente se saiu muito bem no debate, como eu falei. Descobri depois que o cara é de esquerda, mas olha, mandou muito bem. Os adversários eram fracos, beleza. Mas ele tratou de escorraçar esses adversários fracos da forma que deveria. Então, aqui ele já deu uma resposta curta, mas correta. Vocês já viram a lei antirracismo? Já leram a lei Ó, A de antirracismo? 89? Acabamos de ver. De 2012. Já, eu falo. A de 89, de 2012. Não é de 2000. Santinelli, totalmente mal informado, achando que tá abalando, tá falando merda. A gente acabou de ver, a lei é de 89, teve mudanças em 2012, mas mesmo essas mudanças não especificaram lá. É apenas contra negros. Não tá. A gente acabou de ver. Ah, Na não, lei, eu calma. tô falando A de janeiro de 2012, que é a base pra isso, você já viu? A ideia é que o. Não, é, cara agora, não essa, quer- essa, ler pra calma, vocês? essa lei é de 89, que ela teve um ajuste em 2012. Então, vocês já leram essa lei? 89, 97, Vocês 2012. já leram essa Acabamos de ler. lei? Cara, mas peraí, É a mesma lei. peraí. 23. Eu estou Peraí. cagando pra ler. Eu estou falando. então- Mas é interessante porque o Cláudio, ele nem estava falando sobre isso, tá? O Cláudio, ele levou a discussão para uma esfera mais ética, mais moral. Que é correto nesse tipo de debate. Eu acho que a discussão ela é primeiro ética, primeiro moral e depois legal. Porque ele fala, inclusive, que a lei muitas vezes está errada. Ele usa aquele exemplo clássico. Ele foi bem munido de bons argumentos também. Ele fala que, cara, a escravidão já foi prevista na nossa legislação. Então você pode discordar da lei. E eu acho que a função do debate é especialmente essa, né? Já que a gente está falando de uma lei que está criminalizando piadas. Então, ele nem quis se ater a essa questão legal porque ali o objetivo era justamente confrontar a lei. Então você tinha tanto ele oferecendo esses argumentos com muita competência, quanto o Nil Agra, que estava aceitando discutir a lei para demonstrar como ela era extremamente mal elaborada e que podia criminalizar basicamente qualquer piada. Ainda assim, você via em um momento ou outro o esquerdismo do Nil Agra, que é até interessante, porque colocava em xeque algumas questões que o Santinelli levantava que uma pessoa de direita não colocaria. Por exemplo, tem uma hora que o Santinelli fala, mas ninguém vai preso no Brasil, porque branco rico não vai preso no Brasil. Aí o Nil Agra usa um argumento identitário que eu não usaria, mas que, assim, para pelo menos colocar o Santinelli numa espécie de saia justa, até que serve. Ele fala, essa lei então não vai punir nenhum comediante branco e rico, mas o cara que pode ser preso por essa lei é o comediante preto, periférico, que estava fazendo uma piada autodepreciativa e que acabou sendo enquadrado nessa lei. Aí o Santinelli nega, não, nem esse vai ir. Ele desmonta o próprio argumento, porque ele está falando que na nossa justiça, né, branco e rico se safa. Aí o Nil Agra fala, não, mas tem comediante negro periférico que vai fazer piada depreciativa e que vai acabar se ferrando também. Aí o Santinelli já desmonta o que ele acabou de falar, segundos atrás. Eu também não acho que seria o caso, né? Porque essa lei ela vai ser usada muito mais para fazer perseguição política, como está sendo, do que para punir periféricos. Mas aí vem o pensamento provavelmente esquerdista do Nil Agra de que, não, realmente, né, a nossa justiça trabalha para prender negros. Tá bom, com certeza essa lei foi pensada pra prender comediante negro. Fala sério, né? Eu acho que a lógica que ele utilizou ali estava equivocada. Mas pelo menos serviu pra mostrar que o próprio Santinelli não acreditava na merda de argumento que ele estava apresentando até então. Inclusive, eu já posso adiantar pra vocês que o Santinelli nesse debate, ele se prendeu a dois argumentos em especial, que evidentemente ele não conseguia sustentar. Mas o principal argumento que ele usou durante o debate inteiro é um argumento tão burro, tão estúpido, tão idiota, que é quase inacreditável. Mas eu juro que o Santinelli defendeu essa merda em vários momentos do debate. Ele basicamente estava dizendo que ele era a favor dessa lei porque ele achava que ninguém ia ser preso pela lei. Porque no Brasil não dá nada. Porque, na verdade, o Léo Lins não vai ser preso, ele só ganha fama, ele só ganha destaque, então ele é a favor da lei. Porque ninguém vai ser preso por essa lei. Ele é a favor de uma lei porque ele tem certeza que a lei não vai punir ninguém. Era esse argumento retardado que ele estava defendendo no debate.
Ele foi pro debate sabendo o tema do debate pra defender esse ponto. Eu sou a favor dessa lei porque eu sei que ninguém vai ser preso por ela. Porque eu tenho certeza. E se for? Aí acontece, né? Aí mereceu. Mas ninguém vai ser. Porque o Léo Lins vai recorrer, não vai ser preso. Porque eu sei que o que eu tô fazendo aqui também é crime segundo essa lei, mas eu sei que eu não vou ser preso. Então, irmão, qual é o sentido? O cara tá admitindo que ele tá defendendo uma lei que ele próprio tem certeza que vai ser inútil. E sem nem considerar, por um instante que seja, que se ele tiver errado, inocentes vão ser presos. Porque, sei lá, aí talvez não sejam inocentes. Você não tem nem como falar, então você é um animal, você quer que a lei seja cumprida ou não seja cumprida? Porque se você quer que ela seja cumprida, então você sim está defendendo que comediante tem que ir pra cadeia por fazer piada e você também deveria ir pra cadeia por fazer as piadas que você faz. Não é isso que você tá defendendo? Porque você sabe que ninguém vai ser preso por essa lei? Então você tá defendendo a lei por quê? Se nem você acredita que pessoas vão ser presas por isso. Esse é o nível argumentativo do Santinelli. Aí você imagina, se o Santinelli é burro desse jeito, o quão burro tem que ser um animal pra seguir e admirar esse cara. Pra escutar as merdas que saem da boca dele, sendo refutadas por pessoas infinitamente mais preparadas, qualificadas e inteligentes, e pensar, nossa, é esse cara que tá certo. Cara, simplesmente não tem como você ser público do Santinelli sem ser ainda mais burro que ele. O que é um feito e tanto. Você é mais burro que o maluco que tem 33 anos e não aprendeu a falar. E sendo que trabalha com comunicação. Meus parabéns. Vamos ver o final desse Então aí você vai ser preso mesmo, tá cagando pra lei, pô. Não, Vai ser preso mesmo. outra coisa Eu sei, agora. brother. Ele tá em outro ponto agora. A piada pra mim é exatamente você zoando com a coisa e não você referendando a coisa. É isso que eu estou dizendo. Então, mas Pra você mim, acha quando que a você piada dele está- não referenda a coisa? A escravidão, por Não. exemplo? Não, de jeito nenhum. E aí ele fica defendendo esse outro ponto, que sim, as piadas referendam. E sabe por quê? Ele defende tanto que todas essas piadas que o Léo Lins faz, por exemplo, elas realmente estão referendando tudo aquilo. Porque o Santinelli, mais uma vez, burro pra caramba que ele não consegue perceber que os outros comediantes não são militantes que fingem que fazem humor que nem ele. Alguns até são. Mas não é o caso da maior parte dos comediantes. Especialmente não é o caso daqueles que conseguem fazer shows engraçados. E como o Santinelli, ele não faz piada, ele faz palestra, ele acha que todos os caras que sobem no palco pra fazer piadas estão também palestrando exatamente que nem ele. E o jumento que foi pra lá concordar com ele chegou num nível ainda mais patético, porque não só ele tava indo pra mesma direção, como ele falou, não, porque se um comediante não concorda com a piada que ele tá falando, ele tem que explicar isso. Ele tem que deixar claro que ele não concorda. E aí, nessa hora, até o Vilela enlouqueceu. Ele falou, nossa, legal pra caralho. Imagina que legal, você vai num show de um comediante e toda vez que ele vai fazer uma piada, ele fala, galera, eu não concordo com isso, tá? Mas assim, tinha um rabino. Pelo amor de Deus, esses caras, eles realmente acham que eles são comediantes. O cara vive disso, ele trabalha com isso. E ele acha que o jeito certo de você fazer uma piada é explicando que você não concorda com a piada. Porque vai que o público não entende. Mano, é uma burrice que irrita. Porque assim, ele é muito burro pra ter essa opinião. Ele tem certeza que todas as outras pessoas são tão burras quanto ele e o público dele que não conseguem entender que uma piada não é a sua vontade, o seu desejo que você realmente pensa. Assim, é porque a pessoa é tão estúpida que ela não consegue imaginar que existem pessoas que não são estúpidas no nível dela. E aí ela acha que todo mundo tem que ser medido pela mesma régua. E ele também fala, né, indo pra essa mesma direção, que pra ele o papel do comediante é passar uma mensagem. Quando ele vai definir o que é comédia, o que um comediante tem que fazer, eu nem lembro exatamente qual é o lero-lero que ele inventa lá, mas é um negócio tão absurdo. É tipo, velho, essa é a sua profissão e você não faz a mais absoluta ideia de qual é a função básica de uma piada, que é fazer rir. Pelo amor de Deus, qualquer pessoa, qual é a profissão do comediante? O que um comediante tem que fazer? Tem que fazer as pessoas rirem, é o mais óbvio, o mais básico. Você não precisa ser um especialista na área pra saber disso, correto? Mas o profissional de esquerda que supostamente trabalha com isso não sabe que a função básica de um comediante é fazer as pessoas rirem. Pra ele, não. A primeira função é outra. É passar mensagem, é deixar claro o que você pensa, é, sei lá, passar valores através da sua piada. Você, sabe, não sei, tem que fazer revolução através das piadas que você conta em cima do palco. E aí você se pergunta por que eles são militantes e não comediantes? Por que não tem graça nenhuma? Os caras nem sabem o que é comédia. E é muito louco, porque esse cara é o tal do Pan, né? Às vezes ele tenta pegar umas referências, não, porque eu tava estudando a comédia de sussurro, porque eu tava estudando tal comediante, não sei o quê. Meu Deus, mas assim, então é mais burro ainda. Porque ele tentou estudar o bagulho e ainda não conseguiu entender o básico. Tanto que os outros comediantes, os de verdade, os que têm graça, os que fazem as pessoas rirem, ficaram perplexos assim. Mas cara, você não acha que tem
pessoas que simplesmente sobem no palco pra contar uma piada pra fazer as pessoas rirem. E ele contou a piada não porque ele acredita na piada. É só porque ele acha que a piada é engraçada e que as outras pessoas vão achar engraçada. E ele faz a piada e todo mundo acha engraçado. E é só isso. Não tem nada pra além disso. É só pra ser engraçado. Imagina, você tá num debate com humoristas e você tem que explicar isso pra 2 deles. Tem como falar que esses caras são humoristas? Os caras não entendem que o primeiro objetivo de uma piada é fazer rir. Eles acham um conceito absurdo. E aí eles ficam falando, mas você tá querendo dizer que nenhuma piada pode carregar uma mensagem? Que não tem piada que só carrega mensagem, não sei o quê? Cara, é claro que mensagens podem ser passadas através da comédia, através do humor, através de piadas. Mas essa não pode ser a primeira função, porque daí não é uma piada. Aí é o que o Santinelli faz. Que não é piada, não tem construção de piada. É só, eu vou matar patriota. Eu vou bater com um taco de beisebol na cabeça do velho da van até ele morrer. Isso não é uma piada. Não tem construção, não tem punch, não tem nada. E mais uma vez, o próprio Santinelli admite isso nesse debate. Ele admite. Aqui é o momento que o Santinelli admite isso. Manda aí. Vamos lá, o Zanizani, ele fala assim, o Santinelli aí fez um vídeo em que ele batia em um cara amarrado e sangrando. Sim. Qual a diferença entre isso e uma piada que o Léo Lins faz? Eu tô na justiça por causa disso, e aí? O primeiro ponto é que ele não consegue entender a diferença de ele simular a morte de uma pessoa real e ser processado por essa pessoa, que ele tá simulando a morte dela. O que, pô, isso, mesmo nos lugares onde você tem a liberdade de expressão mais ampla, isso pode sim descambar para uma incitação à violência, né? Para uma ameaça concreta. Especialmente porque, nesse debate, mais uma vez, ele vai confirmar que aquilo não é uma piada. Aquilo é um desejo dele mesmo. Aquela realmente é a mensagem que ele quer passar. Então sim, claro, ele tá na justiça por ter simulado a morte do velho da van, enquanto ele fala que ele é antipatriota, que ele quer matar patriota, sendo uma pessoa que abertamente fala sobre isso e prega essa violência contra os patriotas, e aí pegou um cara que existe mesmo pra personificar o patriota que ele vai matar a paulada. Pô, mesmo nos Estados Unidos um cara pode acionar a justiça por um caso como esse. E tudo bem, ele tá respondendo uma ação direta da pessoa que ele simulou estar assassinando. E ele não entende a diferença disso pro Estado condenando um outro comediante a 8 anos de cadeia por fazer piadas com grupos disformes e genéricos, não tem um alvo específico, e não é um processo que ele tá respondendo contra alguém, não. É uma condenação. Porque as piadas que ele fez foram realmente criminosas. Mas ele traz esse paralelo. Então, beleza, não, estamos fazendo a mesma coisa. Eu também tô respondendo na justiça. Igualzinho, né, Santinelli? Mas pior ainda. Quanto mais ele fala desse caso, pior vai ficando. Se liga. Qual a diferença entre isso e o que o Léo Lins faz? Não é incitação ao crime? Era só uma piada? Não, não era piada não. A intenção era aquele ali mesmo. Eu não vou ficar fingindo merda não. Eu queria passar aquela mensagem. Mas agora Viu? É por isso que esse animal não consegue conceber que um cara como o Léo Lins pode subir num palco, fazer uma persona, falar um monte de absurdos que ele não concorda em nada, apenas que ele quer fazer piada para as pessoas rirem. Porque o que o Santinelli faz não é isso. E ele admite. Não é piada não, eu realmente estava desejando aquilo, eu queria passar essa mensagem, não era piada, não vou mentir, não vou fingir, não é piada. O que ele fez quando ele simulou a morte do velho da van não era uma piada, era uma mensagem que ele queria passar. Ele realmente queria fazer aquilo, porque ele prega a violência. Inclusive, quando alguém vem falar que a esquerda é da paz, do amor, ele fala que não, que a esquerda tem que ser mais violenta, que chega desse negócio de esquerda gratiluz. Ele prega com todas as letras a violência, ele é um comunista declarado, ele leva o Ian Neves pro programa dele o tempo inteiro, um cara que fala que é a favor da tomada armada do Estado. E esse maluco, que é declaradamente um incitador de ódio, que quer matar opositores, que encena a morte de opositores, que fala que é a favor de mais ódio realmente, e que também é um comunista declarado, que em última instância defende a tomada armada do Estado, ou seja, nada democrático. Esse cara tá de boa, tá fazendo as merdas dele, tá defendendo as merdas dele, tá chamando os outros de golpistas, de antidemocrático, quando é conveniente, e usa isso pro discurso dele, sendo que ele efetivamente defende um regime que é antidemocrático por natureza, e aqui ele assume que o que ele faz não é piada. E tá comparando com o que o Léo Lins faz, que é piada, e todo mundo sabe que é piada. Sem perceber, esse imbecil do Santinelli, esse animal, acabou de confessar que o que ele faz é infinitamente pior, infinitamente mais grave, infinitamente mais criminoso até, do que o Léo Lins faz. Mas é o Léo Lins que está condenado a 8 anos de prisão e não ele. No máximo ele responde processo contra as pessoas que ele ataca. E não são piadas, são ataques. Confesso, ele tá falando aqui que o que ele faz não é mesmo piada. E é óbvio que não é, não tem construção de piada. É o que eu falei, não é nenhuma hipérbole, não é um exagero. É algo que ele próprio confessa. E se vocês acham que ele já falou todas as merdas que ele podia sobre esse tópico,
fica pior na sequência. Se liga. Sabe qual é a grande diferença? A grande diferença. A piada do Léo Lins está batendo, e eu não tô falando que o Léo sai por aí na vida batendo em preto, xingando preto, tá? Não vão também meter esse louco, não. Não é isso que eu tô falando, tá? A grande diferença é... porque todo mundo conhece o Léo, todo mundo sabe que o Léo é um dos caras mais legais que tem no planeta. Sim. Pior. Pô, pior. Não. O Santinelli assumiu também, que é um dos caras... Léo é um dos caras mais... Não, eu tô falando sério. Não tô falando. Os produtores elogiam que ele é educado. Quando eu trombei com... Não tô falando o bagulho. Mas agora, querer comparar uma piada que tá falando que negro não tinha pego na escravidão agora, com eu bater e fazer piada com um bilionário, mano, branco, rico pra caralho. Essa é a justificativa dele de por que a piada do Léo Lins é pior que a dele. Sendo que ele acabou assim, poucos minutos atrás ele admitiu, aquilo não foi uma piada, aquilo era a minha intenção, era um desejo de verdade, era a mensagem que eu queria passar. Não é uma piada. Então, vocês querem comparar o meu desejo de matar uma pessoa real porque ela discorda de mim politicamente e performar isso num vídeo que eu estou admitindo que não é uma piada. Vocês querem comparar isso com uma piada que o cara fez, mas, é com preto, né? Não dá pra comparar. Óbvio que fazer uma piada que todo mundo sabe que é piada e que ele próprio reconhece que é só uma piada e que o Léo Lins não faria aquele tipo de coisa, que era só uma piada em cima de um palco de stand-up de uma persona cômica, mas por ser uma piada com preto, aquilo é pior do que uma mensagem de ódio, de incitação ao assassinato de um cara porque ele é branco e rico. Então, na cabeça deformada, atrofiada, completamente corroída por essa militância de esquerda absurda do Santinelli, fazer uma piada que é só uma piada, nada além de uma piada, apenas uma piada, uma brincadeira idiota com preto, é muito pior do que incitar a morte de um cara branco e rico. Velho, nenhum negro racional concordaria com essa merda que ele tá falando. Inclusive, vários humoristas negros discordam de toda essa merda que o Santinelli tá falando aqui. Então, basicamente, é por isso que esse idiota é incapaz de separar as coisas. Porque ele não sabe o que é comédia, ele não sabe o que é humor. Ele é só um militante, ele é só um agitador. É a porra de um comunista retardado que usa o rótulo de comediante pra fazer a sua revolução. Do jeito mais nonsense possível, né? É como essa tirinha aqui do Esquerda da Net. Eu sou revolucionário alternativo anarquista contra o sistema, odeio polícia e vou acabar com as elites. E eu vou fazer isso seguindo a lei e denunciando todo mundo que contar piada pro Estado. Essa é a grande posição do Santinelli. Até porque ele também sabe que essa lei não vai dar em nada e ninguém vai ser preso por causa dela. E você achava que o maluco do Meteoro Brasil era o pior debatedor que você ia ver na sua vida? Parece que temos um novo vencedor, né? Isso que a gente não terminou o primeiro highlight. Essa piada é um cúmulo absurdo, pô. A escravidão nem vai voltar, é um cúmulo nem vai ser elogiada. Não, mas por causa dessa vai. piada. Claro que vai ser elogiado. Você acha que os grupinhos de racista que falam essa parada em grupo... Mas tem que prender esses grupinhos aí, mas mano. os grupinhos não botam a cara na internet pra falar. Os grupinhos não botam a cara na internet pra falar. Então tem que ele tá cometendo cortar esse crime. site. Ele começou a bater no público também. Ele deu a entender fortemente, assim, que claramente ele acredita que o público do Léo Lins é racista, é nazista, é todo tipo de preconceituoso que gosta do que ele tá falando ali e o pessoal dá risada daquelas piadas, não porque eles acham o humor negro engraçado. É impossível um negro, por exemplo, ver as piadas de negro e achar aquilo engraçado. Porque são todos racistas e nazistas, intolerantes e preconceituosos. Ele fala umas coisas tão idiota, tipo... Não, pode até ser que nem todo mundo que assiste o show do Léo Lins e dá risada é racista, mas todo racista acha aquilo engraçado. Que lógica de merda é essa? E ele fala isso porque, segundo ele, né, no show dele nenhum racista vai dar risada de nada. É por isso que ele é muito melhor. Porque se tem nazista e racista rindo do show do Léo Lins, do dele com certeza não tem, e isso prova que ele é um ser humano muito melhor. O público dele é muito melhor. Não, eu acredito que não tenha nenhum racista, nenhum nazista rindo do show dele, porque ninguém ri do show dele. Nem os esquerdistas riem do show dele. Ninguém vê graça no show dele. Então ninguém vai conseguir rir. Mas se você conta uma piada realmente engraçada, um racista pode dar risada dela. Porque imagina o quão imbecil você tem que ser pra acreditar que um cara que é racista, ele só ri de piada com negro. Só. Sei lá, você fez uma piada de pontinho que é engraçada por algum acaso, o cara não vai achar graça. Porque ele só vai rir se a piada for de negro. Eu não sei quantas vezes eu ainda vou ter que criticar a profundidade da estupidez do Santinelli. Pelos argumentos que ele usa, que não fazem o menor sentido. Mas comentando um pouco mais esse ponto dele no debate, de que o público do Léo Lins é uma merda, porque tá cheio de racista e nazista e preconceituoso, e o público dele não. O público dele é muito melhor. Esse animal já jogou a panelinha dele pra cima de mim, destilando ódio. Porque ele próprio admitiu, como a gente acabou de ver, que ele não tá fazendo piada realmente, ele tá passando essas mensagens. Ele prega o ódio com todas as letras. Mesmo se ele quisesse mentir sobre isso, é simplesmente você ter olhos e não ser desonesto que você vai constatar que ele tá fazendo isso. Então ele prega ódio, destila ódio
e incita violência e ódio contra as pessoas e joga pra esse público dele, que é um público só de pessoas odiosas, de pessoas que acham que é justificável você matar quem discorda politicamente de você. Esse é o público dele. Nossa, muito melhor. Ele já me jogou pra essa bolha. E, cara, o tanto de ameaça e xingamentos dos mais baixos que eu já recebi, assim, o mais básico era pessoas falando que tinha que me encontrar na rua e me pegar na porrada e me arrancar os dentes e acabar com a minha raça, acabar com a minha vida, me matar. Esse é o público dele. Pô, legalzão. Nossa, assim, muito bom esse público. Eu tenho certeza que o público do Léo Lins não faria isso. Então, é muito cínico, né? Pro cara querer pagar de... O público do Léo Lins é uma merda. Nossa, se eu tivesse esse público, sentiria vergonha. Porque bom mesmo é o público de animais, de primatas bestializados que ele conseguiu construir, que compactuam com a visão de mundo dele de que tem que matar todo mundo que pensa diferente. E prender quem faz piada que ele agora tá concordando por uma questão puramente ideológica, tá? Porque ele já fez várias dessas piadas que também são criminosas. Inclusive tem algumas no canal dele até hoje. Fora o que a gente já viu, né? Que agora ele é contra esses nazistas não sei o quê. Era o cara que praticava bullying antissemita na escola dele, confessando isso e dando risada e se sentindo orgulhoso disso ainda no seu Twitter. O que me lembra que tem uma hora também no debate que ele começa a falar de contexto. E é impressionante como ele não consegue manter uma linha racional do começo ao fim. Ele começa falando que não importa o contexto das piadas do Léo Lins, porque quando elas estão na internet, qualquer pessoa pode tirar ela daquele contexto e pode tirar daquele ambiente de humor e aí vai propagar essas piadas. Então a piada pode ser tirada de contexto a qualquer momento, portanto o contexto não é importante, porque a natureza da internet é assim. As coisas são tiradas de contexto mesmo. Um corte de uma piada dele sai do show dele, sai do canal dele e circula pela internet. Ou uma pessoa pode reproduzir uma piada que escutou no show dele e pronto. O caráter ofensivo e discriminatório tá todo ali. Portanto, o contexto é irrelevante. Ele estava usando esse argumento. Aí alguém comparou com o filme. Pô, mas é a mesma coisa que você pegar uma frase dita pelo personagem do Leonardo DiCaprio em Django e tratar ele como um racista, porque ele falou aquela frase. E qual foi? Eu juro. Assiste o debate, tá? Eu não separei esse trecho. Mas assiste, você vai ver que tá lá. A resposta dele pra isso, acredite se quiser, foi falar: não, mas você tem que ver o contexto do filme. Ele tava acabando. Cara, a dissonância cognitiva é nesse nível. Ele acabou de falar que o contexto pro show do Léo Lins não importa. Aí alguém dá um exemplo do filme do Django Livre pra mostrar pra ele como o que ele tá argumentando é uma merda. E ele fala: não, mas você tem que entender o contexto do filme. Pro caso do Django, é importante você entender o contexto. E daí que você pode pegar só uma frase separada do personagem do DiCaprio, ou pegar a fala dele e falar num churrasco, enfim. Isso não importa. Aí não tem mais responsabilidade nenhuma pra cima do DiCaprio, pra cima do Tarantino, pra cima de qualquer um que tenha trabalhado na produção. Aí não importa. Por quê? Porque, segundo ele, se a pessoa assiste o filme inteiro e é racista, ela vai ser contra o filme. Porque a mensagem do filme é contra o racismo. Então, a mensagem da obra é essa, portanto, tá validado tudo que acontece lá dentro, não tem problema. Porque a mensagem do filme não é para ser pró-racismo. Mas a mensagem do show do Léo Lins também não é. Porque se você sabe do contexto do show de humor negro, tá tudo explícito ali. São só piadas pesadas para pessoas que gostam de piadas pesadas. Mas aí o contexto não importa. Ele não sustenta nada, cara. É muita burrice. Por isso que eu falo, como que alguém pode assistir esse debate, concordar com o Santinelli, sem ser uma anta? Não dá. O próprio cara se refuta o tempo inteiro. Como você concorda com um animal que refuta ele próprio várias vezes durante o debate? E toda vez que alguém abre a boca pra contrariar o que ele fala, acaba refutando pesadamente também. Não, foi uma humilhação, uma destruição do começo ao fim. Quando não eram os debatedores destruindo o Santinelli, era ele próprio se destruindo sem perceber, de tão burro que é. Um dos trechos que eu separei, inclusive, é sobre isso. Aqui, ó. Você falou um bagulho, Santinelli, que eu discordo, assim, latentemente com você do bagulho que eu entendo o seu ponto, tá? Mas você tá falando, mas e o cara vai ver essa piada do Léo e ele vai reproduzir aquele comportamento. O Léo entende que é arte, mas o cara que vê não entende e reproduz. Entendo o que você tá falando. Não tá dizendo que o Léo é assim, blá, 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 mas o cara vai reproduzir. Vai. E reproduzem. Certo. Pelo seu raciocínio, nada negativo poderia ser mostrado dentro de arte. Por exemplo, inclusive o jogo GTA. Videogame. Poderia ser criminalizado por qualquer assassinato na rua. Você jogava de Vampire, lembra do Vampire? Eu vou te dar um exemplo, Santinelli. Quando teve o massacre de Columbine, todo mundo lembra, se alguém matar alguém pelo GTA... Vamos comigo. Não, calma. Lembra de Columbine? Lembra de Columbine? Deixa eu dar um exemplo prático que aconteceu. Você vai preso, tu viu o GTA e falou, caralho, vou matar uma pessoa na rua porque eu vi o GTA. Sabe o que vai acontecer contigo? Tu vai ser condenado, pô. Pronto. Claro, o cara igualzinho a piada. Certo. Se o cara falar o bagulho, o Léo Lins fala o bagulho publicamente, não é no teatro. Fala publicamente. Aí a galera que ouve aquilo, vai pro trabalho e falar aquilo na vida, vai ser... Aí não, quem cometeu o crime. O cara que cometeu o crime. E vocês querem perder o Léo por quê? Pronto, fechamos. É isso. Aqui.
Os dois idiotas de esquerda concordaram com os debatedores sem perceber. De tão burros que eles são e de tão mal sustentado que é o argumento deles, eles acabaram de concordar. Porque qual era o ponto dos debatedores que estavam confrontando o Santinelli e o outro idiota de esquerda ali nesse momento? Que não é culpa do artista se alguém pega a arte dele e desvirtua e usa pra fazer uma coisa ruim e é influenciado negativamente e por meio dessa influência faz algo prejudicial, algo danoso. Não é culpa do artista. Esse é o argumento clássico, que inclusive o Santinelli já bateu muitas vezes. Esses crentes que ficam vendo problema nos jogos e não sei o que, nas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Que acham que vai ser influência negativa. Olha só que idiota esses caras. Acham que isso aí tá influenciando as pessoas, que é culpa da influência do jogo, do Yu-Gi-Oh!, do GTA. Ele critica esse comportamento. Ele tá defendendo exatamente o mesmo ponto que ele critica nos crentes. Só que sem se dar conta, por quê? Porque ele é burro. Muito, muito burro. Porque dá pra ver que ele acredita no que ele tá falando. Ele só não percebe que ele tá eternamente em contradição durante o debate. Porque ele é burro. Mas ele tá... Aqui ele acabou de ser desse ponto. Então, se no caso do GTA, um moleque idiota jogou GTA, foi influenciado negativamente, matou alguém, esse vai preso porque ele cometeu o crime. Não a pessoa que criou GTA. Certo? Certo. Os dois esquerdistas idiotas concordam com isso. Nesse caso, eles conseguem concordar, eles conseguem entender. Não, realmente, não faria sentido prender o cara que fez GTA porque alguém jogou GTA e foi influenciado negativamente e fez uma merda. Você prende quem fez a merda. Exato. Você não prende o Léo Lins pelas piadas que ele fez. Se alguém assistiu o show do Léo Lins e utilizou o show do Léo Lins pra ser racista de fato, você prende quem está sendo racista de fato. Não o Léo Lins, que é só o cara que tá fazendo a arte dele. Assim como o GTA, que tem um monte de coisa errada, um monte de coisa subversiva, e vários outros filmes e obras de arte que também fazem representações de coisas que são crimes, mas dentro da arte você entende, né, que existe uma separação ali do mundo real para aquele mundo artístico, lúdico, do livro, do filme, do jogo, do show de comédia. Então eles pegaram o ponto, aqui eles concordaram sem querer. Só que como agora, né, eles entram em contradição, porque sem perceber concordam com um ponto que está refutando toda a defesa deles, eles começam a se debater. Daí em diante, o Santinelli ele começa a fazer uma coisa que ele fez durante todo o debate. Toda vez que alguém fazia uma analogia, né, pegava uma situação análoga e comparava, trazia para o contexto para ele perceber que o que ele estava defendendo é uma imbecilidade, o argumento dele era: mas não tem nada a ver. Mas são coisas diferentes. É óbvio que são coisas diferentes, seu animal. É assim que uma analogia funciona. Uma analogia é literalmente você pegar uma coisa e comparar com outra, pegando o elemento que essas duas coisas possuem em comum. Mas elas não são a mesma coisa. Porque se fosse a mesma coisa, não seria uma analogia. Se eu pego esses dois porta-copos, eu falo, esse porta-copo é igual a esse aqui, né? Os dois simulam aí uma fita de videogame antiga. Eu não tô fazendo uma analogia. Eu tô constatando um fato. Os dois são iguais. Uma analogia é eu pegar esse porta-copo e, sei lá, a minha pulseira aqui e falar, olha, esses dois objetos diferentes aqui, eles podem servir pra você apoiar um copo em cima. Mas a pulseira é diferente. A pulseira não serve pra isso. A pulseira é pra você colocar no braço. A pulseira é de couro, esse porta-copo é de madeira. Eu sei, eu não estou dizendo que os dois objetos são iguais. Eu estou traçando um paralelo sobre uma função, sobre uma condição igual que eles podem exercer. Assim, evidentemente um exemplo bobo, é um exemplo que eu estou dando para que até uma criança com problemas cognitivos também seja capaz de entender, para ver se assim, talvez, se alguém do público do Santinelli aguentou esse vídeo até aqui, consiga entender por que o ídolo deles é tão burro que não consegue entender como funciona uma analogia. Um jogo é diferente de uma piada. Não me diga, Santinelli, sério que jogo e piada não são a mesma coisa? Alguém tá dizendo que é a mesma coisa? Não! As pessoas estão justamente demonstrando que são coisas diferentes, mas que possuem um elemento em comum. E esse elemento é comparado na analogia. Não quer dizer que não existam analogias bosta. Existem. Você pode questionar uma analogia. Mas você tem que mostrar por que é uma analogia bosta. O Santinelli não faz isso. Ele só fala, mas não tem nada a ver. Mas não é a mesma coisa. Uma coisa é um jogo, uma coisa é uma piada. Isso não é um argumento, seu idiota. Não é. Você falar que os dois objetos de comparação da analogia não são a mesma coisa... Não é um argumento, é uma obviedade. Pra ser analogia, precisa ser assim. Se você quer falar por que as duas coisas não podem ser comparadas, você tem que justificar isso. E não tem nada que justifique. Porque não existe um argumento real na base do Santinelli, que ele tenta apresentar aqui. Vocês vão ver que é só isso que ele faz no restante do trecho aqui que eu separei. O cara contou a piada, não tem culpa. Quem vai preso é o cara que reproduz aquela porra, que não imbecil. Mas ele reproduziu publicamente, mano. Como no GTA. Tá na internet. Não é como mas aquilo não é um discurso, GTA é literalmente um personagem, pô. Deixa 3D. Deixa eu falar. Uns personagens 3D, uns bonecos. GTA é um personagem 3D. O Léo Lins é uma persona cômica num palco de stand-up. Então você não pode comparar. Por quê? Por que não? Boneco que tu pode atropelar uma puta na rua e sair voltando com um show que é uma pessoa... Que é crime. Com o nome dele falando... galera, pelo amor de...
galera, pelo amor de Deus, vocês não podem comparar. Isso aqui foi depois deles já terem concordado que o comediante num palco de stand-up é uma persona cômica. Até o outro idiota de esquerda concordou com isso, só que eles ficam negando esse fato. Porque eles querem defender a tese de que o comediante em cima do palco, mesmo fazendo uma persona e falando coisas absurdas que ele não concorda em nada, ainda é ele com o nome dele. Não é um argumento. Não é. É um não argumento. Sendo que supostamente os caras são humoristas, mas aí entra naquele problema que eu já falei. É porque isso é o que eles fazem no palco. O Santinelli, quando ele sobe no palco, ele realmente não é uma persona cômica. Ele é só ele sendo ele e falando as merdas que ele acredita, xingando as pessoas que ele odeia. Ele não é um comediante. Isso não é comédia. Isso é militância. É só um ativismo político, é um palanque. Só que ele xinga, ele é grosseiro, ele é escroto e acha que isso é suficiente pra fazer humor. Então é por isso que pra ele não pode ser comparável. Porque ainda que ele admita, e ele, novamente, ele admitiu, em vários momentos do debate, ele admite que o Léo Lins não é a pessoa que ele simula em cima do palco, que seria a persona dele. Ele admite que o Léo Lins não sai na rua e bate em negro. Ele admite que o Léo Lins não acredita nas coisas que ele tá falando, mas que ele pode influenciar pessoas e que pessoas da plateia podem concordar com aquilo. Esse é o argumento dele. Aqui ele deixa tudo isso que ele usou anteriormente para argumentar de lado, pra falar, não, mas é o nome dele e ele tá em cima do palco e pronto, então não é a mesma coisa. É o tempo inteiro esse jumento caindo em contradição pra tentar se debater em algo que ele acha que é um argumento, mas não é. Deus, vocês estão doidão, pô. Pessoal, deixa eu dar um exemplo claro. Vocês estão doidão fazendo essa comparação, essa analogia. Nossa, refutou o Santinelli, parabéns. Direto histórico, tá? Você lembra do massacre de Columbine? Um detalhe, tá? O Santinelli, ele reagiu a um debate meu também, que foi aquele debate dos nerdosos da Crolas. E esse é um conteúdo que tá separado há um tempão. Até hoje eu não assisti aquele vídeo todo, porque eu não tenho saco, realmente, sim. É insalubre você assistir tanto tempo de Santinelli. Mas vai ser até interessante ver ele reagindo ao meu debate. Que, assim, a opinião geral é que a gente ganhou aquele debate. Inclusive, modéstia à parte, me saí muito bem naquele debate. É esse idiota analisando o debate. Olha como é que é o Santinelli num debate. O cara se refuta o tempo inteiro e não conseguiu dar uma invertida. Assim, foi completamente humilhado e destruído no debate todo. Essa anta querendo julgar, avaliar o debate dos nerdolas com os Lacroix lá. Você imagina o tanto de merda que ele vai falar. Vai ficar mais engraçado agora reagir à análise que ele fez do debate, vendo o nível de debatedor do Santinelli, né? Enfim, nem sei se ainda tem algo pertinente nesse corte. Todo mundo lembra aqui, né? Todo mundo ouviu falar sobre... Esse moleque, quando foram na casa desse moleque, ele tinha as cartas dele, os bagulho, e ele era cheio de pôster do Slipknot na porra da casa dele. Isso foi uma das coisas que estourou o Slipknot. Porque falaram, isso aqui é música satanista, ele ficou agressivo e matou o moleque por causa das músicas do Slipknot. E queriam fazer o quê? Queriam responsabilizar os caras por fazer música de heavy metal e proibir a música deles, porque um moleque matou um monte de gente e ouvia aquilo. Apontaram alguma coisa pra culpar. Sabe o que é isso, Satanás, pô. Não, sabe o que é? Tá querendo comparar uma galera que tá... Uns crentes doidos querendo botar Satanás na música da galera. É a mesma coisa. Racismo, é a mesma coisa. Não é, não. Galera... Olha, assim, ainda bem que eu deixei esse trecho. Porque isso aqui é ouro, cara. É só isso aqui. A profundidade argumentativa do cara não passa disso. Você tá querendo comparar essas duas coisas? Você tá querendo comparar o satanista com não sei o que com racismo? Olha, o cara tava comparando um massacre numa escola. Eu posso ter a opinião de que um massacre numa escola é pior do que racismo? Eu acho que é pior. Eu acho que o crime que ele estava pegando de exemplo ali é pior do que racismo. Claro que depende do crime de racismo, sei lá, se você entrar numa comunidade e chacinar vários negros, você matou mais pessoas do que naquele massacre. Mas se a gente for pegar tipo, a piada, especialmente o que a gente está comparando com racismo, piada no show de stand-up, cara, sim, é pior. Alguém entrar numa escola e sair matando um monte de alunos ali é pior, na minha opinião. Na minha opinião. Você pode discordar, você pode achar que fazer uma piada racista é pior do que entrar numa escola e matar um monte de criança. Mas eu acho que não. Eu acho que esse crime é pior. Então, você quer comparar as duas coisas? Não é uma comparação justa. Pro lado que você tá defendendo não é justo. Porque ele tá pegando um exemplo de um crime muito mais grave, muito pior. É claro que quando ele fala com racismo, né, coloca essa palavra que tem um peso, que você só falar ela, assim, saindo da boca de um militante de esquerda, já é tipo, não, você não compara nada com isso. É inadmissível. Você não pode comparar algo, porque racismo é a pior coisa que existe na face da Terra. É pior do que chacinar crianças numa escola. Aparentemente. É absurdo se você não achar isso. E como eu já conheço esquerdista, eu tenho certeza que um desonesto que pega o que eu tô falando aqui vai falar, mas você tá relativizando o racismo, então você tá querendo tirar a importância. Não, eu não tô relativizando. Não significa que eu acho que racismo é menos errado só porque eu acho que chacinar criança numa escola é pior. Por exemplo, eu acho que chacinar criança numa escola também é pior do que um homicídio comum. Eu também acho que é pior do que roubo. Eu acho que é muito pior do que furto.
Mas não significa que eu acho que roubo, furto e homicídio não são ruins, não são graves, não são crimes terríveis que devem ser punidos. Não, eu acho todos esses crimes terríveis, mas eu acho que existem crimes piores. Então, quando eu falo que uma chacina na escola é pior do que um furto, eu não estou relativizando o furto, tá? O idiota que acha que se eu tenho a opinião de que chacina na escola é pior que racismo, eu estou relativizando racismo. Mas, enfim, mais uma vez o argumento dele ficou naquela linha de, pô, você não pode comparar essas duas coisas. Por que não pode? Porque ele disse que não pode. É só isso. Essa é a profundidade do argumento. Mas a melhor parte disso é que ele não tem como admitir que ele tá tendo exatamente o mesmo comportamento das pessoas que ele mais odeia, né? O crente que quer colocar a culpa de tudo no satanismo. Ele tá fazendo exatamente a mesma coisa. Ele tá adotando a mesma postura, tendo o mesmo comportamento. Por isso que ele tem que entrar nesse estado de negação. Não, pô, você não pode comparar. Porque ele tá fazendo a mesma coisa. É uma postura que ele critica nos crentes, que ele usa pra zoar crente, que faz ele odiar crente, e ele faz exatamente a mesma coisa, culpando o Léo Lins pela influência negativa que ele tem através das suas piadas. Ele faz a mesma coisa, só que num tópico muito mais idiota, muito mais ridículo, muito menos grave. Ao mesmo tempo que o Santinelli tá negando que qualquer obra artística possa ter influência nas pessoas, a música satanista não tem influência, né? O satanismo não tem influência negativa na vida das pessoas. Um filme, um livro, nada disso tem influência. Só as piadas do Léo Lins. É só isso que tem influência na vida das pessoas. Só isso tem que ser criminalizado. Não faz sentido. O que eu defendo, que é coerente, que eu consigo sustentar, porque é uma defesa baseada na lógica, é que tudo influencia sim. As piadas do Léo Lins também podem influenciar, mas não é o artista que deve ser culpado pelas pessoas que ele eventualmente influenciou. Porque ele alcança milhares de pessoas e ele não tem como ter controle e responsabilidade pelas milhares de pessoas que ele alcança, que ele atinge, porque algumas podem ter algum tipo de distúrbio, alguma coisa que faça com que elas sejam negativamente influenciadas, e você não pode responsabilizar o artista por tudo isso, porque senão, como o Neil Agra falou no começo do argumento dele, você está problematizando toda a arte. Nenhuma arte pode existir, porque toda arte pode influenciar, e se alguém fizer merda em nome daquela arte, influenciado por aquela arte, a culpa é do artista. Então, você não pode fazer arte. Por coerência, você entende que, sim, a arte pode influenciar. E a responsabilidade é de quem foi influenciado. Ou dos responsáveis de quem foi influenciado. Você pune o criminoso que cometeu um crime influenciado por aquilo, mas não o artista, porque a culpa não é dele. Se 10 milhões de pessoas jogaram GTA e uma única teve uma influência negativa e fez merda depois de ter jogado, cara, como é que você vai punir o cara que produziu entretenimento pra todas as outras milhões de pessoas por causa desse idiota que fez merda, porque foi influenciado porque já tinha uma predisposição ou por causa de outros fatores que aí você não tem nem como quantificar? Isso é tão óbvio, é tão básico. Isso é você ser coerente no argumento que você consegue defender eternamente, porque você tá sendo coerente. E é o oposto do que o Santinelli faz em todo o debate. Por isso que uma hora ele tá defendendo uma merda, na outra hora ele tá refutando a merda que ele defendeu anteriormente, e depois ele volta a defender a mesma merda de antes. É toda hora isso, cara. É o debate inteiro entrando em contradição. Por isso que essa piada do Fábio Rabin foi uma das melhores do debate também. Que ele destruiu o Santinelli. Essa aqui foi bem sagaz. Olha isso. Só uma coisa, depois você fala uma coisa, pessoal. Acho que o problema do Santinelli aqui tá sendo uma coisa de definição de estilo. Não, mas não é pela definição de estilo. Quando você usa colar e regata, você já mostra uma contradição. Pode falar, Nil. Cara, isso aqui foi sensacional, porque ele usou o estilo do Santinelli ali, só que não era sobre a roupa. Era também sobre a roupa. Mas o Santinelli realmente estava tendo esse problema. Porque ele e o outro comediante de esquerda, obviamente, eles queriam impor o próprio estilo a todos os outros comediantes. Eles queriam ditar qual é o jeito certo de se fazer comédia. Sendo que os próprios fazem comédia pesada. O outro eu nem sei porque eu não conheço, mas o Santinelli, por exemplo, usou o amigo dele com síndrome de Down e faz piada capacitista, fora todas as outras merdas que ele já fez, né? Então, ele mesmo, fazendo um monte de merda, quer impor aos outros o que eles têm que fazer, o jeito certo de fazer humor, e ficar ditando, né? Porque são esquerdistas, em última instância. Então, eles são proto-ditadores, sempre. E eles querem impor a sua visão de mundo para todos os outros. Enquanto as pessoas ali que estavam debatendo com eles, que tinha de esquerda, tinha de direita, não estavam tentando impor. Eles estavam, na verdade, justamente fazendo o oposto. Falando que, mesmo não tendo o estilo do Léo Lins, eu consigo entender aquilo, eu não posso julgar aquilo. E, na verdade, o Rabin até elogia, ele fala, cara, eu não faço o que o Léo Lins faz, mas eu acho muito importante ter uma pessoa fazendo o que o Léo Lins faz. Ele estava na linha de frente blindando todos nós. Então ele reconhece o valor do trabalho do Léo Lins em nome da defesa da liberdade de expressão, especialmente no Brasil, que assim, o Léo Lins no Brasil é a cara do humor negro. E os shows dele são leves em comparação com os comediantes americanos. Comediantes negros, muitas vezes, fazem shows muito mais pesados que o do Léo Lins. E lá é normal, que as pessoas conseguem entender a diferença de uma piada e de um discurso sério, né? Aqui no Brasil tem toda essa discussão aqui, um monte de gente achando que é justificável a prisão do Léo Lins e esses idiotas indo lá defender.
Idiotas no meio da comédia. Enfim, então aqui, nessa piada, nessa sacada, o Rabin destruiu o Santinelli por dentro e por fora. Porque ele realmente estava tendo um problema de definir estilos. E achando que o jeito dele fazer era o único correto. Os outros comediantes todos defendendo tanto o humor dele, que nem humor é, mas tipo, beleza, você quer falar que você é humorista fazendo ativismo político em cima do palco? Faz. Mas o Léo Lins também pode fazer o show dele. Ele, não. O Léo Lins não pode. Só eu posso pregar ódio assumindo que é ódio que nem é piada. Ok, então. Uma outra coisa inacreditável que esse canalha teve a audácia de falar no debate foi isso aqui. Mano, o Metaforando tirou 3 vídeos meus. Me tiraram um monte de bagulho. Quando é um problema, quando é um problema, recebe ameaça de morte todo dia, ninguém falou porra pra mim não, mas é isso aí. Eu falei pra você. Eu falei com você no camarim. Eu nem era uma pessoa da internet. Eu falei pra você. Claro, porra, mas você é a parada. Quando é um problema de uma pessoa, de algum comediante de esquerda que fala um bagulho, aí não, ele é militante, é um problema dele. Quando é um problema de algum outro comediante desse jeito, aí é um problema que a cena da comédia tem que falar. Ele teve a cara de pau de falar que quando é comediante de esquerda ninguém se importa. Esse filho da puta só é famoso por causa do processo do Metaforando. Ele era um completo desconhecido até ser processado. Ele só é conhecido, ele só tem alguma relevância, ele só tem fama. Só. Apenas por causa do processo. Porque todo mundo, de esquerda e de direita, saiu em defesa do cara. Todo mundo ficou do lado dele contra a censura. Sem nem saber visão política, ninguém conhecia o cara. Só viram, cara, que vacilo, né? O cara sendo processado ali por causa da... Tá zoando, metaforando. Todo mundo saiu em defesa dele. Ele construiu toda a carreira dele em cima desse processo pra agora falar, não, porque quando é um comediante de esquerda, ninguém liga. Ninguém liga pra gente. Como é que pode ser tão cínico, velho? Você só é famoso por causa dessa bosta desse processo? Ou você acha que você é famoso porque você tem talento? Você não sabe falar, irmão. Você não tem a menor graça. Se dependesse do seu talento, do seu carisma negativo, você jamais seria alguém. Você só é famoso porque foi processado e as pessoas se importaram com isso. Pra agora você meter essa... Assim, além da burrice que revolta, esse cinismo também é um nível muito acima do aceitável, né? Por isso que eu falo que é insalubre acompanhar esse bosta. Mas pra terminar lavando a alma, eu deixei as duas grandes mitadas do Nil Agra nesse debate que me representou e fiquei satisfeito por ver esse cara falando essas verdades na cara do bosta do Santinelli lá na frente. Então, vamos finalizar com isso aqui. Os caras que eu divido o camarim falando, mano, errou, tem que ir preso. Meu cu, pelo amor de Deus. Porra, de acordo com essa lei aqui, mano, é muito filha da puta. Desculpa, velho, de verdade mesmo. Não quero ser grosseiro com nenhum de vocês dois, nem jogar... Não quer ser grosseiro, mas falou que eles são muito filhos da puta. Na verdade... Vai melhorar, não. Isso de ser, eu sou um cara extremamente educado, mas é porque, porra, é bem filha da puta você saber o que tem nessa lei, saber que você tá cometendo, de acordo com essa lei, o mesmo crime que esse cara virar no teu Instagram, sabendo o que é a comédia, sabendo escrever piada e fazer, tem que ir preso mesmo, ou você é um canalha, ou você é um imbecil. Não tem Aqui eu não tenho que adicionar. Assim, é só realmente pra lavar a alma. Depois de tudo isso, descrever o perfeito. No caso, o Santinelli é os dois. Ele é um canalha imbecil, né? E é óbvio. E ficou mais óbvio que... Isso aqui foi no começo do debate. E ele foi trucidado e jantado depois o debate inteiro. E aí, se aquela foi a grande jantada inicial, a grande jantada final do Nil Agra foi essa. Ele vive numa sociedade democrática. A gente tem que entender que, eventualmente, a gente vai ouvir coisas que a gente não gosta e que a gente não queria. A gente tem que entender isso, e que não é o fim do mundo e que ninguém morre por causa disso. Eu entendo, calma. Vê só, ninguém morre por causa das piadas. As pessoas morrem por causa de racismo. Se vocês estão falando que uma piada incentiva porque fala sobre, é muito diferente você pegar, por exemplo, uma pessoa que sente aquilo e ri daquilo. Você tira o direito. Por exemplo, vocês, agora, nesse momento agora, estão falando que o Hélio de la Penha, por exemplo, está apoiando um discurso racista. É isso que vocês estão falando. O Hélio de la Penha, que é um comediante preto, que lida com a própria vida, ele sofreu com racismo. Vocês dois não. Meu, aqui foi na alma. Vocês dois, brancos, mimados, riquinhos, privilegiados, querendo falar se um negro pode ou não rir dessa piada. Se isso tem que ser crime de forma geral, porque vocês decidiram. Vocês nunca sofreram racismo, seus bosta. O Hélio de la Penha, sim, é negro. Já viveu isso, passou por isso. E ficou do lado do Léo Lins.
pros dois idiotas branquinhos ali, né, já que eles gostam tanto de identitarismo, ficar falando que não, porque é isso aí mesmo, porque é crime, porque... Mano, aqui foi certeiro. Aqui, né, especialmente por saber que ele também é esquerdista, foi mais direto. Porque ele também acredita nesse discurso identitário. Então, veio do fundo da alma mesmo. Ele foi lá defender. Vocês dois não sei o que eu falei, não falei nada dela, não falei nada dele. Não falei nada de Hélio de la Penha. Sim, você não precisa falar diretamente dele. Óbvio que você não teria bolas pra falar dele, pra criticar um humorista negro que discorda de todas as merdas que você falou no debate. Aí eu não sei, é a parte que você fica na dúvida. É a canalice ou é o cérebro atrofiado que não conseguiu entender o que o cara tá falando? Porque é óbvio, né? Ele não disse que um dos dois criticou o Hélio de la Penha. Ele apenas falou que o Hélio de la Penha estava defendendo uma posição que eles passaram o programa inteiro dizendo que é racista. Então sim, eles não precisam falar do Hélio de la Penha indiretamente. Eles estão falando que a posição do Hélio de la Penha é uma posição que está defendendo ou passando pano ou relativizando o racismo. O Hélio de la Penha, que é negro. É óbvio, mas assim, a saída dele é... Não, mas eu não falei do Hélio de la Penha. Óbvio que não tem bolas pra isso. A lei não pode falar sobre isso. Vocês estão defendendo a lei. O comediante a lei preto, fala que não pode falar sobre... A lei fala... Calma. O cara foi ali no debate, nem sabia do que ele tava defendendo. Aí, cada um dá a sua resposta. Falar, constranger, causar medo, bababá, expor... Expor ridículo. E o Maduro, hein? Nada a ver. Ou seja, certo? Eu sou a favor da nossa arte. Eu sei que o que sai da nossa cabeça aqui é uma conjunção social que a gente extrapola e cria uma realidade aqui, ó, que não existe. Não pode se protestar uma piada porque ela não existe. É a mesma coisa se protestar uma porra de um personagem de filme, certo? Se isso aqui leva a um comportamento, a pessoa que viu uma porra de um filme é a mesma coisa do idiota ver o Super-Homem e pular da porra da varanda. Você não tem que proibir o Super-Homem. Você tem que virar pro idiota e falar, presta atenção, porque isso aqui não se faz na vida real. Isso aqui é arte. Então, o cara não tem que ir preso. O cara que vê aquilo, faz a merda, tem que ir preso. Essa é a minha opinião. E o limite é você, meu irmão. Não gostou? Não assiste. Se sentiu mal e foi prejudicado de verdade, porra, entra na justiça e peça indenização. Você tá no seu direito. Não tô dizendo que ninguém tem direito de se ofender, não. Tem sim. É o seu direito. Você pode entrar e pode. Agora... Aqui eu até talvez discorde, né? Mas já falei sobre isso em outros vídeos, esse aqui já tá imenso. De forma geral, o raciocínio dele está muito bem construído, especialmente porque é o que ele acredita, né? Ele soube defender bem os seus pontos. Você ilegalizar todo e qualquer tipo de piada que não envolva homem branco, você está entrando numa sociedade que dito que as pessoas podem falar. Mas nem a lei tá falando isso, mano. A lei tá falando isso. E aí depois ele quis meter, não, a gente não tá falando disso. O cara passou o debate inteiro falando disso. Defendendo essas merdas. Cara, assim, absurdo, ridículo. Enfim, essas foram as principais pérolas do debate, acho que eu consegui sintetizar bastante. Eu sei que acabou ficando bem longo, ainda assim é menor que o debate em si, mas tem a vantagem que com essa análise você precisou tancar menos a bosta que o Santinelli tá falando, porque eu pude descrever mais, né? Mas é isso, eu sei que o Metaforando também fez um vídeo respondendo depois de 3 anos o Santinelli, e o vídeo tem mais de 1 hora, eu vi só o começo, e algumas pessoas recomendaram. Talvez eu traga react disso aí também, não sei, vamos ver, dependendo também conforme for a repercussão desse vídeo aqui. Mas foi isso. Um dos maiores massacres em debates que eu já vi. O Santinelli e o coleguinha dele ali completamente humilhados, refutados por todos, até por eles próprios. Esse é o resumo da ópera. Óbvio, eles foram defender o indefensável, eles são burros pra caramba, então não é surpresa que eles só tenham falado merda. Esquerdista, comunista convicto, confesso, que defende todo tipo de atrocidade e ainda quer pagar de moralista. É porque ele tem um público melhor, porque ele ataca o branco, rico, privilegiado, então... Por isso ele pode fazer o que ele faz e o Léo Lins e os outros não podem, etc, etc. Vocês já sabem, né? Muito obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até o final desse vídeo gigante. Valeu e até a próxima.